hoje é chamados ao arrependimento. Diga comigo, chamados ao arrependimento. Agora você diz, glória a Deus por essa palavra. Aleluia. A Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo de 1 a 2, na Ara, diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui o escritor de Hebreus, ele está nos dando 6 doutrinas básicas que o cristão precisa ter na ponta da língua e fundamentada no seu coração. Ele está dizendo assim, tanto é que num capítulo anterior, no capítulo 5, ele diz, vós já era para ser mestres, você já era para estar muito mais maduro, e eu estou tendo necessidade de falar de novo para vocês algumas coisas que vocês já eram para estar bem fundamentados. E aí ele continua, então vocês precisam estar fundamentados nisso, porque isso é a base para que a gente possa avançar espiritualmente. Então ele diz, arrependimento de obras mortas é uma base, a fé em Deus, a ressurreição, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno você precisa ter na ponta da língua e estar bem fundamentado no seu coração. E eu já quero começar indicando esse livro aqui, Edifique o Seu Fundamento, de Rick Renner, onde ele fala bem explicadinho sobre essas 6 doutrinas elementares, básicas da palavra de Deus, que todo cristão deve saber. Aqui no Verbo Shopping, acabou nessa queima que a gente fez, mas tem o Verbo Shopping online, e esse mês a gente está fazendo pedido de mais desses livros, né? Então eu quero indicar ele para você. Então, fundamento, o que é fundamento, queridos? É algo que não pode ser abalado, é algo que não se desgasta com o tempo. A gente sabe que quanto maior um prédio, maior é o fundamento. Eu estava passando por esses dias lá em casa, na esquina de casa, a gente estava com uma construção acontecendo, e eu me lembro que meu marido disse assim, rapaz, o que é que vai ser aí? Porque o fundamento está muito grande. Então, se o fundamento está muito grande, é porque se espera um prédio mais alto ali naquele lugar. Se espera algo que não vai ser simplesmente uma casinha térrea, mas precisa sustentar o tamanho daquela construção. Então, fundamento é algo que não pode ser abalado tão facilmente. Fundamento é algo que precisa persistir com o tempo. E arrependimento de obras mortas precisa persistir com o tempo. Muitos cristãos estão igualam a questão do arrependimento a um passe livre para pecar. Quem aqui não já ouviu? Não tem problema não, basta eu pecar e Deus me perdoa. Aí eu peco de novo naquela mesma coisa, mas Deus me perdoa. E eu peco de novo e Deus me perdoa. Então, alguns cristãos acham que o arrependimento é um passe livre para eu poder pecar, e a hora que eu quiser, eu me arrependo daquilo que eu já pequei várias vezes, deliberadamente, mesmo sabendo que o meu Senhor não concorda, e Deus simplesmente vai me perdoar, acreditando que não há outro fundamento que é o do juízo eterno. Quando a gente está falando de arrependimento, nós precisamos entender, de fato, se a Bíblia fala sobre. Quando a gente olha para onde a Bíblia fala sobre arrependimento, nós vemos os primeiros casos em que é usada esta palavra, arrepender-se, em Marcos 1:4. Você pode botar aí Marcos 1:4, por favor, na Ara mesmo, qualquer versão. Vamos ler Marcos 1:4. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Mateus 3:2, por favor. Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lucas 3:3, por favor. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão
dos pecados. O ministério de João Batista foi literalmente lançado pela palavra arrependei-vos. De acordo com a pregação de João Batista, a única maneira de entrar no reino dos céus era a partir do batismo em Jesus Cristo, que era a partir do arrependimento. Então, de acordo com a palavra que era pregada por João Batista, o próprio Jesus, em Mateus 4,17, põe aí, por favor. João Batista veio antes do ministério de Jesus, pregou sobre o arrependimento, e Jesus, quando iniciou a sua pregação em Mateus 4,17, ele diz: daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pedro, ele também continua em Atos, depois de Jesus, em Atos 2:38, lançando e abrindo o seu ministério para as pessoas, também pregando no dia de Pentecostes com a mesma exigência, arrependimento. Vamos ver lá, Atos 2:38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então aqui, João Batista, Jesus e Pedro, eles entendiam a mesma verdade. Não há outra forma de entrar no reino dos céus se não for através do arrependimento. O arrependimento, ele não é um passe livre para o pecar, mas ele é o portal, é o canal do novo nascimento. Uma pessoa que não se arrependeu das obras que cometia, dificilmente vai se acreditar que ele tenha nascido de novo. Nesse livro aqui, Rick Renner, ele é um especialista em grego. Então, ele vai sempre estar trazendo, a maravilhosa tradução do grego para as palavras necessárias nos versículos. E ele diz assim: a palavra arrependei-vos aqui, usada por João Batista, por Jesus, por Pedro, é metanoel. A gente diz muito metanoia, metanoel. E composta pelos termos meta, separado, e nous. A palavra meta significa uma virada, uma mudança. E a palavra nous se refere à mente. Então, quando as duas palavras, meta e nous, se unem, ela está dizendo assim: é uma mudança de... Olha eu com a blusa do abundantemente. Estamos no tempo, na estação da abundantemente. Então, ele está dizendo o que é o arrependimento. É uma mudança, é uma conversão na sua forma de pensar. É uma virada, uma mudança de direção, uma nova rota, uma visão completamente alterada de vida e de comportamento. É uma decisão de acreditar, pensar e agir de modo diferente. É uma decisão, diga comigo, é uma decisão. Não é uma emoção. É uma decisão de agir, pensar de forma diferente. É eu estar indo nessa rota, nesta condição, enquanto eu não conhecia Jesus. Mas a partir do momento que a palavra é apresentada, a salvação através de Jesus Cristo, eu decido, não pelas minhas emoções, mas pelo que a palavra diz, e porque eu decidi me arrepender, eu mudo de rota. É uma mudança de mente. A expressão arrependei-vos no Novo Testamento, ela descreve alguém que muda de cima para baixo. É uma conversão tão profunda que vai resultar numa transformação total que vai afetar a vida da pessoa. O maior milagre, queridos, que eu acho, é o milagre da salvação. Se tem um milagre que esse é digno de louvor, é o milagre da salvação. Porque você vê pessoas que pecavam nesse sentido e não pecam mais. Que antes era tão normal ser assim, mas agora não é mais. Porque houve uma mudança de mentalidade. Então a decisão de arrepender-se é na mente e não nas emoções.
Atos dos Apóstolos 17:30 diz assim, ora, não levou Deus em consideração, em conta, algumas versões, em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. E eu gosto muito desse versículo, porque o Espírito Santo uma vez tratou comigo sobre esse versículo. O Espírito Santo disse assim, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, Deus não vai tomar juízo ao meu respeito pelo que eu fazia antes de conhecer Jesus. Amém? Mas Ele quer que quando eu olhe para trás e veja aquela Natália que fazia aquelas obras antigas, eu me arrependa daquelas obras. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Amém? Mas você está olhando para trás e está arrependida do que você fazia, você está arrependido do que você fazia, para que você não faça mais? Então não é porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância lá atrás, que você não deve olhar para trás e se arrepender de quem você era. Porque antes você era cego quando você fazia isso. Mas agora os seus olhos foram abertos pela fé em Jesus Cristo. Você estava com os olhos cegos e fechados por Satanás. Que você bebia, que você fumava, que você se prostituía, que você fazia isso, fazia aquilo outro, e você não entendia que era errado. Você usava roupa curta, não entendia que era errado, você fazia um monte de coisa. Dentro de você estava tudo bem. Porque o Espírito Santo não tratava você sobre isso, porque você não tinha o Espírito Santo dentro, mas agora você tem. Então agora você precisa olhar para trás e dizer assim, misericórdia, como o Senhor foi bondoso comigo. Como eu estava perdida, condenada ao pecado, inimiga de Deus. Ia para o inferno, mas o Senhor me resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu tenho uma dívida eterna de gratidão com Deus. E que benefícios darei eu ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Vou continuar pecando? Você acha que essa deve ser a paga pelo sacrifício de Jesus? Continuar pecando? Deus, em sua misericórdia, queridos, não levou em consideração os tempos de ignorância. Mas agora, com a revelação do Evangelho, Ele chama todas as pessoas ao arrependimento. Ou seja, quando a verdade é revelada, Deus espera uma resposta sua. E a resposta é arrependimento. Porque a quem muito sabe, muito vai ser responsabilizado pelo que muito sabe. Tem um irmão aqui na igreja, que às vezes eu ia desabafar com ele de alguma coisa que estava acontecendo, uma pessoa, né? Eu vou dizer o nome, que é uma pessoa muito antiga, Cleiton, e é muito engraçado, porque às vezes a gente conversando, alguma dificuldade, eu, Cleiton, mas já pensasse, Cleiton, ele fazia, não quero saber não, quanto menos eu souber, melhor. Sabe por quê? Quanto menos ele souber, menos ele vai ser responsabilizado por aquilo. Então, quanto mais, queridos, nós sabemos da palavra de Deus, nós temos uma unção nesse ministério que é a palavra revelada, que é a palavra de ensino. O rema bota para quebrar e bota para torar. Rapaz, não venha me dizer que você faz o rema e sua mente continua do mesmo jeito. Há uma abundantemente, pum, que você faz assim, meu Deus, isso aqui estava na Bíblia e eu não tinha visto, eu não tinha entendido desse jeito. Aí o Senhor está dizendo assim, amém, o tempo que você não sabia, tudo bem, mas agora você sabe. Agora você sabe a palavra revelada. Aí ele diz, agora que você sabe, eu não preciso estar voltando para você para o beabá. Você agora precisa fazer o quê? Continuar avançando. Fez um mês de rema, faz 2. Fez 2, faz 3. Faz 3, faz 4. Fez um ano, faz 2. Se forme. Continue avançando. Porque senão daqui a 2, 3, 4, 5 anos você está tendo a necessidade de ouvir tudo de novo. Quando você já era para estar grandinho, comendo pirão, está tomando leite. Então, Deus precisa de uma igreja madura. E nós só vamos amadurecer conhecendo a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é remédio que liberta.
não é psicólogo que liberta, não é psiquiatra que liberta, eles ajudam. Há a sua cooperação natural. Mas a Bíblia diz que é a palavra que liberta. Queridos, eu sei de onde esta palavra me tirou. Eu sei o que eu pensava e não penso mais. Eu sei o que eu fazia e não faço mais. Eu sei a vida miserável que eu tinha de enfermidade, de pobreza, de Liseu. E eu não tenho mais essa vida. Porque não tem como, queridos. É uma consequência. A gente escuta, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ah, Deus, é verdade. Se eu quiser, né? Se eu até te ouvir, né? Um dia, né? Quem sabe, né? Eu como o melhor dessa terra. Não, querida, é uma consequência. É se quiserdes e ouvirdes, logo comereis o melhor desta terra. Não tem como você querer, ouvir, obedecer, crescer e não comer o melhor dessa terra. É uma consequência, é uma promessa, é um resultado. Logo comerei o melhor dessa terra. Então, se eu era doente, não estou mais doente. Se eu era lisa, agora estou rica. Se eu era solteira, agora estou casada. Oh, glória! Querido, se quiser e ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai ter o melhor dessa terra. Amém? Remorso, diferença entre remorso e arrependimento. Né? Fulano está arrependido mesmo? Fulano se arrependeu? Vamos ver aqui se tem momentos que a gente se arrepende, se tem momentos que a gente está apenas com remorso. Muitas pessoas pensam que se arrependeram, mas no fundo, às vezes, não é verdade. Mateus 27, 3 a 5 diz assim, na RC. Então Judas, que o traíra, vendo que foi condenado, trouxe arrependido, ó a palavra arrependido, Judas, que traiu Jesus, vendo que Jesus foi condenado e crucificado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes, aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo, porque é isso que o diabo faz. O diabo, ele oferece a você uma caminha posta. Ah, não. Ah, tu tá na igreja, tu podia estar descansando. Não, mas tu tá aí investindo no teu crescimento. Não, tu podia pegar esse dinheiro e comprar um carro. Tu podia pegar esse dinheiro e comprar alguma coisa para tu. Não, por que tu tá investindo tanto? Não. É isso que o diabo faz. Mas depois ele faz, sabe o quê? Pega o tapetinho assim e puxa assim, ó. Aí quando você, mas diabo, ou pior, mas Deus. Aí o próprio Satanás diz assim, gente, que me importa? Isso aí é contigo, a decisão foi tua. Eu só fiz pintar a cena, eu só fiz dar a sugestão. A decisão de não crescer e pecar é sua. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Sabemos que enforcamento, tirar a vida, isso não é fruto de arrependimento. Isso é fruto de um tormento, de uma opressão maligna que Satanás, através do remorso, colocou em Judas. E por que aqui a gente sabe que a palavra não foi, que ele não estava arrependido, mas ele estava com remorso. E ele vem aqui para o grego. Porque a palavra aqui traduzida, onde diz que Judas estava arrependido, é diferente de metanoel, que acabamos de ver. A palavra aqui, arrependei-vos, mencionada por Judas, ela é metamelomu, que descreve uma profunda tristeza. O sentimento de ser consumido por tristeza. Isso é totalmente diferente do verdadeiro arrependimento. Isso é um remorso. Porque o arrependimento vem de Deus e há abandono do passado. Há uma submissão completa à palavra de Deus, evidenciada pelo nosso viver, pelo nosso padrão justo de Deus. Então, muitas vezes, queridos, nós caímos em situação em que pecamos e vem aquele profundo
profunda tristeza. E você diz, eu estou totalmente arrependido. Nunca mais. Daqui a um mês faz de novo. Profunda tristeza. Mas eu estou totalmente arrependido. Não, você está totalmente opresso por Satanás. Você sendo tomado por uma tristeza. Mas eu declaro que você não vai ser consumido por ela. Você vai chegar ao verdadeiro arrependimento. E você vai dizer, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim para me ensinar e me dar capacidade de me arrepender e viver um padrão justo e bíblico. Amém? E aí, quando ele está falando em Hebreus 6, e eu iniciei com um versículo, e ele diz, a base elementar da doutrina cristã, arrependimento de obras mortas. Falamos aqui o que é arrependimento, o que não é arrependimento, que é remorso, e a doutrina básica da Bíblia elementar, arrependimento de obras mortas. O que seria arrependimento de obras mortas? Resumindo, são arrependimentos de pecados que nos levam à morte. E eu não cito somente os pecados aqui da carne, dos quais nós já conhecemos, mas cito inclusive pecados religiosos. Porque obras mortas são obras que nos levam à morte espiritual. Pecados religiosos que estavam sendo aqui usados nesse contexto, onde as pessoas estavam achando que precisavam fazer algo para ser salvo. Enquanto a Bíblia nos diz que nós precisamos de fé em Jesus e crer que Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, levando consigo todos os nossos pecados, para que nós possamos, a partir do momento que o aceitamos e o reconhecermos, estar sentado com Ele nas regiões celestiais. Mas existem alguns pecados de idolatrias religiosas, que acreditam que nós precisamos fazer boas obras para sermos salvos. Nós precisamos fazer sacrifícios, subir escada, descer escada, pegar o chicote, tchá, não, queridos, você não precisa disso. Eu não estou dizendo também que as boas obras não são resultados da vida do crente. Porque, obviamente, se você tem o Espírito Santo dentro, você vai querer fazer boas obras. Mas as boas obras é o resultado do mover do Espírito Santo em ajudar o próximo, em andar em fé, em pregar o amor, em evangelizar. É o resultado da moradia do Espírito Santo dentro de você, em querer ser Jesus para as pessoas. E não que através de boas obras eu vou ser salva. Diga comigo, a minha salvação é mediante a graça gratuita pela fé em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 2:3 fala que Jesus ali, a gente teve uma série maravilhosa sobre arrependimento às 5 igrejas. E muita gente tem até medo de ler Apocalipse. E quando eu li Apocalipse, onde Jesus estava falando através das visões de João sobre arrependimento daquelas 5 igrejas, eu pude ver o quanto o Senhor é longânimo. Porque ele estava vendo o erro, ele estava vendo o pecado, e ele estava dizendo assim, olha, se você não se arrepender, eu vou tomar a sua coroa. Se você não se arrepender, eu vou fazer isso, você vai perder isso. Então ele estava vendo ali o pecado, ele ainda estava avisando e sendo longânimo para que a pessoa, para que aquela igreja pudesse se arrepender. Aleluia! Eles precisavam receber a correção do Espírito Santo para fazer mudanças de vida, para poder alcançar de fato a salvação final. Eu preguei isso aqui em santificação, naquela ministração Toque nos Meus Lábios. Se você quiser, vai lá no YouTube, ou então vai no meu canal do YouTube, e você vai ver essa ministração, onde eu falei que nós temos o acesso à santificação quando nós nos convertemos, que é uma santificação posicional. Nós temos uma santificação progressiva, ou seja, a gente vai passar o resto da nossa vida ouvindo o Espírito Santo. Ele vai estar nos corrigindo, queridos, dia após dia, para que a gente possa andar em santidade. Certa vez, eu estava conversando com uma pessoa de outra doutrina, de outro ministério, e eu estava dizendo assim a ela, mas fulano tá na igreja, né? Já faz tempo, e ele está ainda bebendo, fumando, fazendo tanta coisa ainda, né? E ela disse assim, então, rapaz, porque lá na igreja, eu já fui comentar até sobre isso com algumas pessoas, e eles dizem assim, não, deixa o Espírito Santo agir. O Espírito Santo vai convencer. E uma hora ele vai parar. Eu digo, amém, tem fundamento.
Mas na igreja estão dizendo que isso é pecado? Porque o Espírito Santo ele só vai convencer daquilo que você tomou conhecimento. Porque o que não é ensinado não é cobrado. O que não é ensinado não é cobrado. Amém que o Espírito Santo, entendo totalmente. A gente já teve irmãos aqui que se converteram, passou ainda 3 meses, fumando, e o Espírito Santo convenceu de que ele não precisava mais fumar. Foi algo dentro dele, entre ele e o Espírito Santo. Mas nós estávamos pregando sobre santidade. Nós estávamos pregando sobre obras da carne. Nós estávamos pregando de que um momento ele iria atingir um padrão justo e bíblico. Então, se a gente, queridos, não estiver aqui na igreja, alinhando o povo, arrumando o povo, o Espírito Santo vai convencer como? Em algum momento, a palavra de alinhamento, de correção, de ensino, ela pode parecer até rígida, dura. Você sai, meu Deus, que coisa. Eu queria ouvir que eu ia ganhar um carro. Volta para casa xoxo. Mas a Bíblia diz que inicialmente a correção ela traz essa contristação. Mas depois quando você permite que o Espírito Santo vá agindo dentro de você, você vai elevando o seu padrão de santificação e você fica feliz da vida, porque você está agradando ao seu Deus, ao nosso Jesus. Aí você não liga, olha, porque estão falando de você, certo? Se você está feio, se você está bonito, se você está em pecado, se você é do coque, não era do coque, né, irmã? E eu tô nem aí, eu quero é Deus. Mas você precisa ser ensinado de que tem coisas que a gente está andando no erro, para que o Espírito Santo possa tratar. Porque o que não é ensinado não é cobrado, nem pelo Espírito Santo. Porque eu acabei de dizer aqui que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então como é que Deus vai cobrar de você algo que não foi dito a você que era pecado? Mas quando você se arrepende e conhece Jesus, opa! Ao quem muito sabe, muito é responsabilizado. Eu preciso olhar para trás e me envergonhar de quem eu era. E me arrepender e dizer assim, pro vômito, Satanás, eu não volto nunca mais. Há muitas outras obras mortas, além de idolatria, como eu falei agora, para a questão da salvação. E eu vou dizer só algumas, eu vou citar só algumas, gente. Só algumas, porque eu sou legal. Glória a Deus, né? Glutonaria, a gente comer mais do que o necessário. Falar de maneira ríspida com os outros irmãos, com as outras pessoas. Você já mudou já a sua história. Você agora é a coisa linda de Jesus. Você não precisa estar dando fora mais a ninguém. Você não precisa estar na baixaria, né? Eu só moro no Caiara, minha gente. Mas eu não sou do Caiara, não. Eu sou do céu, queridos. Eu sou celestial, queridos. Agora eu falo aqui, olha, na finesse, né? Igual a irmã que mora ali perto de Luana, que eu disse, menina, tu estás rica, a palavra está te mudando. Vice que ela chegava, dava um abraço em mim, que quebrava as costelas. Domingo ela chegou, oi, irmã. Menina, tu tá muito rica, tu tá abraçando devagar, né? Então a gente muda até isso. Outra obra aqui, obra morta, roubar o dízimo. Isso realmente é grave. Se você fazia, já se arrependeu. Se você faz, se arrependa. Fumar, abusar de álcool, prostituição, não perdoar, guardar rancor, fofocar. São todas obras mortas que vão nos levar à morte espiritual. Todas essas exigem uma posição, que nós tomemos uma decisão de nos arrepender. É viver no padrão, querido. O militar diz muito isso, né? Meu marido, quando chega aqui, diz, meu irmão, a diaconia está num padrão. Meu irmão, fulano hoje está num padrão. As pessoas precisam olhar para a gente e dizer assim, fulano é padrão. Aí é crente, viu? E o que não cresceu ainda, a gente está crescendo. Aí é padrão. Às vezes, quando alguém vem me perguntar, a gente pode chamar fulano para servir? Pode, porque fulano aí é padrão, está tudo coberto e alinhado. Chame. É ou não é? Glória a Deus. Rick Renner diz assim, mas desde o momento da salvação, até deixarmos a vida terrena, nós precisamos estar continuamente, diga comigo, continuamente, prontos para nos arrepender.
O Espírito Santo vai nos trazer convicção das áreas onde nós nos desviamos. E isso nos permite permanecer em um relacionamento reto com Deus, com nós mesmos e com os outros. Porque quando a gente peca, queridos, o inimigo é miserável. Né? Primeiro, a gente sente logo o peso do pecado, porque a gente sente que já não está mais naquela comunhão com o Senhor, porque o Senhor não coaduna com o pecado. Então, quando a gente peca, a gente já sente aquela agonia no espírito, que aquela comunhão que estava, você já não sente mais. Né? Com você mesmo, porque o diabo traz condenação, o diabo ele traz aquela culpa. A culpa ela é saudável para o arrependimento, e não para a condenação. Porque, poxa, eu sou culpado, me arrependi, não faço mais. E não, eu sou culpado, pobre de mim, verme de Jacó, nunca mais entrarei no reino dos céus. Não é assim, queridos. E com os outros. Às vezes a culpa, né, a condenação satânica de um pecado, faz com que a gente perca a comunhão até com os outros. A gente fique envergonhado. Mas o Senhor não quer isso. Por isso que Ele coloca dentro de nós o Espírito Santo. Para que a gente possa entender quando nós erramos, nos arrepender e continuar. É como o pastor diz, eu estava andando aqui e levei um tropeção. Não é assim que a gente dizia com os meninos? Caiu, faz assim, ó, levanta para cair de novo. A gente dizia os meninos pequenos, era ou não era? Levanta, menino, faz assim, ó, cai de novo. A gente está ensinando ao menino resiliência. Foi isso mesmo. Meu marido tem um vídeo de Davizinho levando uma queda na praça, com 3 anos de idade. Que só de olhar esse vídeo me dá agonia. Não tem aqueles brinquedos que é um monte de ferro assim? Aí ele estava se segurando, ó. Quando ele fez impulso para pegar no outro, caiu de bunda. Pá! E ele rouquinho, papai, tá doendo, papai, magoou aqui, papai. Eu vi o vídeo. Eu disse, meu Deus, eu já ia ter pego aquele menino no braço. Meu Deus, meu filho, magoou. E Everton no vídeo, foi menino, não tem problema não, vai de novo, pega de novo, levanta, rapaz, tu consegue. Eu, meu Deus, que pai, como é que ele faz isso? Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é o nosso paracleto, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso cooperador. E ele está desse mesmo jeitinho com a gente. Caiu, bora! Levanta, não para cair de novo, mas para continuar em frente. Se você é do tipo que diz, não estou sentindo vontade de mudar, lembre-se que para a sua mudança, sentimentos não são necessários. A gente não vive pelo que sente. Olha, o corpo não vai ter vontade de nada. O corpo não vai ter vontade de comer bem, o corpo não vai ter vontade de se exercitar, o corpo não vai ter vontade de tratar bem o marido, de tratar bem a esposa, o corpo não vai ter vontade de vir para a igreja, o corpo não vai ter vontade de fazer o rema. O corpo, querido, a carne. A Bíblia diz que a carne, ela milita contra o espírito. Mas você é carne? Você só mora num corpo. Você é espírito. Que você vai mandar no seu corpinho e você vai renovar a sua mente através da palavra de Deus. Amém? E aqui neste livro, Edifique o Seu Fundamento, gostaria de ler um trecho para vocês, que diz assim, arrependimento, Rick Renner diz, não é apenas aceitar o que precisa acontecer. Isso é apenas reconhecer. Arrependimento é quando você realmente toma a decisão. Eu estou indo por aqui. Arrependimento é realmente quando você toma a decisão de metanoia, mudança de mente e dar a volta. É uma conversão. Eu estou indo por aqui, estou dirigindo. É uma conversão tão profunda que vai resultar em uma mudança de vida permanente. Diga comigo, arrependimento é mudança de vida permanente. Não é temporária. Temporária é só remorso. Arrependimento é uma mudança de vida permanente. Se não houver transformação, mudança de comportamento ou desejo em uma pessoa que afirma que se arrependeu, duvida-se que o genuíno arrependimento tenha ocorrido. Forte, não é não? Mas diga, graças a Deus sou salva.
continuo me arrependendo todos os dias. E diga, continuo me arrependendo todos os dias, porque eu tenho o Espírito Santo e eu verei o Senhor face a face. Aleluia! E eu quero falar aqui com você 4 elementos do arrependimento e eu já vou finalizando com isso. Davi, queridos, ele estava debaixo da velha aliança. Quem sabe aqui que o Espírito Santo não estava dentro de Davi? O Espírito Santo estava sobre Davi. Jesus ainda não tinha vindo à terra, ainda não tinha morrido, ressuscitado e derramado o seu Espírito Santo nos nossos corações. Então, Davi só tinha o Espírito Santo sobre ele. Ele não tinha a revelação sobre o arrependimento, sobre o perdão que nós temos hoje. A Bíblia diz em Salmos 32:5, eu não sei se tem essa versão aí, que é a nova King James, a nova versão King James. Na nova versão King James, Salmo 32:5 diz assim, isso é Davi falando para o Senhor. Reconheci o meu pecado, me dá só mais um pouquinho de retorno, que eu estou achando que eu estou gritando. Reconheci o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade não ocultei. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, esse versículo aqui, Davi está nos dando 4 elementos, 4 passos do verdadeiro arrependimento. O primeiro é quando ele diz, eu reconheci o meu pecado. Reconhecimento. Quando nós pecamos, o primeiro passo é reconhecimento. Você não pode se arrepender se você não reconhece. Você vai se arrepender de quê, se você não reconhece? A gente precisa reconhecer que alguma coisa está errada. Por essa razão, Davi disse, reconheci o meu pecado diante de ti. Davi estava dizendo assim para Deus, eu sei que eu errei, eu sei que eu estava errado, que eu falhei, que eu preciso mudar. Então, o primeiro passo para o arrependimento genuíno, bíblico, é reconhecer que errou. O segundo passo, honestidade diante de Deus. Querido, Ele é seu Pai, onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe de tudo. Mas isso não significa que nós não temos que ser honestos com o Senhor. A Bíblia diz aqui, eu reconheci e a minha iniquidade de ti, Senhor, eu não ocultei. Então você não precisa estar em uma oração de arrependimento encobrindo a sua vida. Você não precisa cobrir nada para o Senhor, até porque Ele sabe de todas as coisas. Mas você precisa contar a Deus realmente as coisas como elas são. Quando você conta a Deus, quando você reconhece o pecado, quando você diz a Deus que você estava indo contra a palavra, você está entrando em concordância com Deus. O terceiro passo é a confissão do pecado. Davi disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Queridos, esse momento de você confessar o seu pecado a Deus é libertador. É libertador. Você diz assim, Senhor, eu reconheço que eu fiz isso e isso, e eu confesso diante de ti. Porque a Bíblia diz, querido, que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tanto é que no final, ele diz que há um perdão dos pecados. Quando ele diz, e tu, Senhor, perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, primeiro você reconhece, você é honesto com Deus, você confessa a Deus. E você recebe o perdão de Deus. Agora não adianta só você receber o perdão de Deus, você precisa se perdoar também. Porque às vezes a gente sabe que Deus já perdoou a gente, porque a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, está escrito, eu acredito e ponto final. E se Deus te perdoou, por que ainda te condenas? Você não é, queridos, o que o diabo está dizendo através da sua mente que você é. Você não é o que as pessoas dizem ao seu respeito ou disseram em relação ao seu pecado. Você é o que a Bíblia diz que você é. Se a Bíblia diz que eu sou perdoada, que dos meus pecados Ele não se lembra, que se dissipa como as nuvens do céu, que em um momento está aqui na minha frente, daqui a pouco estão dissipadas, que vão ser escondidos no mais profundo mar e que dos pecados Ele não se lembrará. Eu me apego a esta palavra e eu não me condeno. Então não basta só você receber o perdão do Senhor, mas você precisa perdoar a você mesmo. Arrependimento é mudança de rota.
nós confessamos, o louvor pode vir, e nós somos perdoados. Queridos, existe uma graça salvadora. Nós falamos aqui que nós somos salvos pela graça, gratuitamente. Ele nos amou primeiro, mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é uma graça salvadora. Mas existe também a graça capacitadora, que é colocada dentro de nós, que nos fortalece através do Espírito Santo. Que sozinho você não consegue vencer esse pecado. Você precisa dizer assim: Deus, me capacita, Espírito Santo. Espírito Santo está aqui para me ajudar. Me capacita, Espírito Santo, a vencer esse pecado. Eu sei, eu vejo hoje no culto, o Espírito Santo já me confrontou, eu já li a palavra. Eu sei, mas eu tenho uma dificuldade. A Bíblia diz que existe uma graça capacitadora. Sozinho, querido, você não tem força para largar o álcool, não. Mas não tem de jeito nenhum. Sozinho você não tem força para deixar de fumar, não. De jeito nenhum. Mas quando o Espírito Santo entra na parada, o que era doce vira amargo. A fumaça que era gostosinha hoje lhe sufoca. O espírito de prostituição hoje faz com que você se guarde para o casamento. Através do auxílio do Espírito Santo. Nós temos que ser crentes de verdade. A gente não tem que ser crente carnal. Às vezes você senta com um crente carnal, chama palavrão. Não, toma só um vinhozinho, só um champanhezinho, só um inho. Só uma cervejinha. Aí eu te faço um desafio. Você que acha que não tem problema nenhum tomar uma cervejinha, só uma cervejinha. Depois do almoço, no domingo, besteira. A Bíblia diz que é proibido se embriagar. Quando você tomar uma cervejinha, vai pro teu quarto e ajoelha e ora. Se não altera nada na sua vida, se não tem nada não, toma 2 cervejas, se ajoelha e ora. Para ver se o Espírito Santo não vai te confrontar, dizendo que ali no altar você não está pronto para entrar. Aleluia. É para a salvação da igreja, queridos. É arrependimento de obras mortas. Eu estou aqui edificando o seu fundamento. Diga comigo, isso é o básico. É o básico da vida cristã, queridos. Isso é o básico. Isso é o básico. Isso é o básico. Você já passou do leitinho. Você que nunca tinha ouvido essa pregação, pronto. Agora você já ouviu. Agora você vai ser cobrado pelo que você ouviu. Mas é o básico. Como é que a gente vai avançar no Senhor? Sendo crente carnal. Ah, Senhor, derrama. Eu sei que o Senhor vai derramar. Do extraordinário. Rapaz, Deus já está muito... Essa nota dentro de mim está muito clara do extraordinário. Está muito clara, mas está tão clara que eu me alegro todo dia. E esse ano já está sendo bombástico para mim, viu? Bombástico. Tudo se equilibrando. Tudo se equilibrando que eu precisava equilibrar na minha vida. Que ainda precisava ser equilibrado. Mas por que está se equilibrando? Palavra de santificação. Palavra de consagração. Porque se você me ouvir e se você me obedecer, não tem como não prosperar. Não tem como não dar certo. Não é um si, não é uma esperança. Eu preciso ser santa como esposa, eu preciso ser santa como marido, eu preciso ser santo como pai, eu preciso ser santo nas finanças. Eu não posso estar fraudando ninguém, comprando e não pagando, olhando para a mulher pelada no meio da rua no Instagram, olhando o homem bonito no Instagram, fazendo coisa além da conta. Não há santidade fazendo dessas coisas.
Ah, porque eu sou uma aqui, o outro é meu trabalho secular. Oxente, tu é duas pessoas. Tu tem duas posturas no sentido de deveres. Mas no sentido de santidade, tu é um aqui e é um no trabalho. A tua postura, a tua santidade não muda na igreja, não. Não muda no trabalho, não. As pessoas têm que chegar perto de você no trabalho, que nem chega lá comigo. Meu irmão, eu tiro plantão. Olha, no instante eu viro a polícia assim, meu irmão. Eu tiro plantão com 10 pessoas no plantão. 9 são homens, eu sou mulher. Então não tem como a gente ser muito mimimi. Porque eu sou rodeada de homens. Mas quando eles chegam perto de mim, rapaz, não sei o quê, porque, eita, e quer soltar um palavrão. Desculpa aí, irmã, desculpa aí. Desculpa aí, porque perdi o prom aqui, a irmã tá aqui, vamos falar lá fora. Chama o outro para falar lá fora. Porque não é crente não, mas sabe que ali na minha sala tem que ter santidade. Não venha falar palavrão aqui, não venha mimimi negócio aqui na minha sala. Na minha sala não, meu filho, eu sirvo um cafezinho para todo mundo, bolinho, prego Jesus. Mas se quer falar coisa, fazer coisa fora daqui. Porque a gente tem que ser santo na igreja e no trabalho. Aleluia. Aleluia. Eu não uso uma roupa para a igreja e outra para o trabalho, queridos. Eu não tenho que estar chamando a minha atenção para o meu corpo. Nem aqui na igreja, nem no meu trabalho. Arrependimento é mudança de rota. Mas uma coisa eu posso te dizer, vale a pena. Vale a pena, queridas. Eu vi de uma família tão muito louca. Base cristã, no sentido que eu tenho hoje, zero. Desestruturada, abandonada pelo pai, não fui criada pela mãe. Olhava para a minha geladeira, só tinha 2 garrafas PET de água. Hoje eu tenho 2 geladeiras, ué? Faço a feira, tem que botar as coisas na outra, porque não cabe na primeira. Subi ladeiras e ladeiras de Cambridge, mais conhecido como Camaragibe. É ladeira, viu, minha filha? Compete com a Olinda. E hoje estou aqui, carro automático, ar-condicionado, nem assanho os cabelos. Quem é que faz isso, querido? Só o papai do céu, meu. Só papai do céu. Eu sei de onde essa palavra me tirou. E é por isso que eu quero que você entenda que você vai prosperar no Senhor em todas as áreas. Basta você querer e obedecer. Essa igreja aqui não tem que ser crente de oba-oba, não. A gente tem que ser chamado para um jejum e vir todo mundo. Chamado para consagrar e bora. Chamado para jejum, bora. Chamado para orar, bora. É justo, não é não? Meu marido postou um dia desse. É justo, não é não? Que o que muito vale, muito custe. Não é justo. Que o que muito vale, muito custe. A salvação, queridos, é um preço que você não pode pagar. Mas Jesus já pagou por nós. Quando morreu na cruz. Para nos elevar para um lugar e um padrão que sozinho você não podia chegar. Mas Ele te levou até lá por amor a você. E é por isso que o arrependimento deve ser constante. Mas o primeiro arrependimento é o batismo em Jesus Cristo. É quando você diz assim, Senhor, realmente, eu entendo que o Senhor morreu por mim e ressuscitou para me dar uma vida e uma vida abundante. Que o diabo vem somente matar, roubar e destruir. E que até hoje eu estava sendo morto ou morta. Até hoje eu estava tendo a minha vida destruída. Até hoje eu estava tendo a minha vida ceifada. Mas eu entendo que eu preciso me arrepender desses atos. Para começar essa minha jornada de arrependimento com o Espírito Santo. Então, se tem alguém aqui nessa noite que quer começar essa jornada de arrependimento, confessando como é. A Bíblia diz que nós precisamos crer com o coração e confessar com a boca.
Ou seja, ele está dizendo, a confissão não tem que ser por emoção, por oba-oba. Tem que ser racionalmente. Você precisa decidir se arrepender dos pecados e aceitar a Jesus Cristo. Eu não conheço a todos, mas vou fazer o apelo porque eu não conheço a todos. Tem alguém aqui nesta noite que deseja se arrepender, ser batizado em Jesus Cristo, confessar os pecados e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui nesta noite? Só faz um sinal levantando a tua mão. Aleluia. Venha cá, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nos céus estão em festa, querido. Os céus estão em festas. Meu amor, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém deseja tomar essa decisão tão maravilhosa que vai mudar a sua vida? Aleluia. Como é seu nome? Eduardo. Seja bem-vindo à nova rota da sua vida. Seus melhores dias só começaram. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, e eu fiquei muito feliz, porque quando Eduardo chegou aqui, eu creio que é a segunda vez, Eduardo? A segunda vez, e Eduardo recebeu uma boa palavra aqui. E essa palavra ficou ardendo no coração dele. E quando ele chegou hoje, ele disse, pastor, na realidade ele disse para Cristiano, ele disse, hoje eu recebo o Senhor. E aí Cris disse, fale para ele, fale para ele. E aí ele chegou e repetiu, ele disse, hoje eu recebo de volta. Hoje eu me reconecto ao Senhor. E Eduardo, eu queria que você ficasse em pé, de frente para mim, e repetisse comigo. Eu, Eduardo, retorno para os caminhos do Senhor. Eu prometo olhar firme e fixamente para o autor e consumador da minha fé, Jesus. Não vou olhar nem para a esquerda, nem para a direita, mas vou me manter fixamente olhando, fitando os meus olhos nele, o autor e consumador da minha fé. Muito obrigado, Pai. O teu Espírito, ó Pai, o conduzindo na boa jornada, Senhor, do propósito que tu, antes mesmo de ele nascer, já estabeleceste para a vida dele. No nome de Jesus, eu declaro pés firmes e fortes para correr essa carreira, para cumprir esse propósito. E como nós dissemos ainda há pouco, bem-vindo ao melhor quartel, onde você vai aprimorar e desenvolver as ferramentas celestiais nele, para que você possa, meu irmão, correr e derrubar as portas do inferno, pois elas não prevalecerão para uma igreja firme, forte e consciente de quem é em Cristo. Muito obrigado, ó Pai. No nome de Jesus, amém, amém. E vira e olha a tua família. Simbora! Vem, baixaria! Eu gostaria que você ficasse de pé enquanto a igreja está se alegrando com o irmão. Eu gostaria que você orasse comigo essa oração. Baixa só um pouquinho. Depois dessa oração, nós vamos cantar esta música. E eu quero que você cante essa música ao Senhor com uma visão e um coração diferente. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
te agradeço em nome de Jesus pelo poder para mudar. Eu te agradeço porque tu me capacitas para reconhecer as áreas na minha vida que não estão certas, as áreas da minha vida que te entristecem. Obrigada, Senhor, pelo precioso Espírito Santo que se conecta comigo, me capacitando a mudar minha maneira de pensar e de me comportar. Senhor, eu entendo que isso não tem a ver com emoções, mas arrependimento é decisão. E a minha decisão hoje é ter a minha vida continuamente transformada. Senhor, eu me submeto à convicção do Teu Espírito Santo, enquanto Ele me revela o que precisa mudar em mim. Em nome de Jesus. Amém.